Sejam bem-vindos à Seara Bendita, uma casa de estudo e oração. Que a paz e o amor de Jesus possa habitar no nosso coração hoje e sempre. Vamos à nossa reflexão de hoje. Normalmente é comum para nós dizermos: eu quero justiça, que se faça justiça. A justiça tem que recair sobre fulano, ciclano. Vamos refletir um pouquinho de qual justiça nós estamos falando. Estamos falando da justiça humana, da justiça divina ou da nossa justiça, aquilo que nós achamos justo? Queremos para todos ou somente para os outros? Estamos incluídos nessa solicitação de justiça? São várias questões para a nossa reflexão de hoje, onde estamos baseados na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, que nos diz: Quem crê de coração obtém a justiça. Afinal, o que é justiça? Justiça, de maneira geral, se refere ao estado ideal que usamos como modelo para organizar interação nos sistemas sociais, de modo a obter um equilíbrio razoável, imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em um grupo social, comunidade ou sociedade. Aqui estamos falando da justiça humana. Esta que é adequada à cultura da época, às questões da época, que se modifica, que se altera com o passar do tempo, dos entendimentos, das questões que vão acontecendo. Então ela é uma justiça que muitas vezes vai se modificando através dos tempos. Mas e a justiça divina? Que é a nossa reflexão de hoje. Justiça divina é um conjunto de leis, de princípios estabelecido por Deus, nosso Pai, para poder reger o universo, moral e espiritualmente. E ele, diferente da justiça humana, que é falha e relativa, a justiça de Deus é perfeita e infalível. Deus nos criou sob essa justiça, com uma sabedoria absoluta. Ele é imparcial, porque ela vai recair sobre todos os seus filhos, toda a sua criação. Então não importa que caminhar temos, a justiça divina sempre chegará até nós. E ao mesmo tempo é uma justiça que é educativa e restauradora, porque ela não pune, ela nos ensina a corrigir. Porque Deus, nosso Pai, de tamanha bondade, nos criou todos, simples e ignorantes, e com livre-arbítrio. Ou seja, filhos, caminhem como queiram. Eu estarei aqui, esperando. Mas ao caminhar como queremos, fazemos escolhas, escolhemos caminhos que muitas vezes são equivocados, são com pensamentos de situações momentâneas, instantâneas, e caminhando nessas nossas escolhas, teremos as consequências da nossa caminhada. Então, sabemos que a justiça divina, temos a lei de causa e efeito. Para toda causa, terá um efeito. Podemos culpar os outros e dizer que, não, eu fiz porque me chamaram, me seduziram, me tentaram, então eu fiz essa escolha? Podemos até ser tentados, podemos até sofrer situações em que nos sugestionam, querem nos guiar por algum caminho, mas a escolha é sempre nossa. E escolhendo o caminho, já sabemos aonde ele vai chegar. Então a justiça dos homens julga apenas as ações externas que fazemos, enquanto a justiça de Deus analisa as nossas intenções. O que será que realmente motivou aquela ação? Será que tinha entendimento? Será que tinha essa intenção? Ou agiu sem pensar, sem saber e acabou gerando uma consequência ruim? Deus também analisa o nosso coração. Onde há arrependimento, há sempre aprendizado. E, como dissemos, a justiça divina é para o nosso crescimento espiritual. Então, como filhos, como crianças imperfeitas que somos, nós vamos tropeçando, errando, fazendo más escolhas,
coletando os efeitos de tudo que nós mesmos geramos, e desta forma nós vamos aprendendo. Através da lei de causa e efeito, nós vamos compreendendo que ninguém sofre de forma injusta, que são escolhas nossas, seja nesta vida ou em outra, que estamos agora colhendo. Deus permite que nós possamos agir pelas nossas ações, nos dá a liberdade, mas o efeito sempre virá. E cada um de nós vai receber segundo as nossas obras. A justiça divina não é punição, mas é um caminho para evoluirmos. E vamos caminhando nessa jornada. Nós muitas vezes acreditamos, temos fé, mas será que nós demonstramos, nós colocamos em prática? Porque nessa carta de Paulo, ele diz que quem crê de coração obtém justiça. Mas se eu acredito, se eu tenho fé, eu posso simplesmente tê-la nas palavras ou na intenção. O que nós necessitamos é de ação, é de obras, fazer o bem. Desta forma, nós estamos comprovando a nossa confiança em Deus, a nossa fé, a nossa crença, e estamos colocando em prática aquilo que vai nos levar por um bom caminho. Porque muitas vezes nós temos essa fé dentro de nós, mas nós não expressamos através de palavras, de atitudes, e nós necessitamos confirmar a nossa fé, a nossa crença, para que nós possamos estar colhendo sempre o melhor. Como nós estamos testemunhando essa nossa fé no nosso dia a dia? Vamos refletir. Podemos ter aqui 2 exemplos para a gente refletir a respeito da justiça de Deus. Uma pessoa que sempre sofre injustiças no seu trabalho. Por mais que ela se esforce, ela é sempre passada para trás, não recebe reconhecimento, é alvo de maledicência, outras pessoas menos capacitadas são promovidas. Se olharmos do ponto de vista humano, parece uma injustiça. Mas olhando com a visão de Deus, nosso Pai, essa pessoa pode estar passando por uma prova para testar a sua paciência, a sua humildade, que deve ter sido abusada ou deixada para lá numa outra situação. Então lembremos, assim como em escolas, quando não passamos uma tarefa, uma matéria, nós temos que repetir. Enquanto nós compreendermos aquela matéria, aí então nós podemos seguir adiante. Então vamos observar o que temos que aprender, para que isso está acontecendo comigo. No momento em que eu compreender, eu posso passar para a matéria seguinte. Outro exemplo que nós podemos refletir é uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, mas acaba descobrindo um novo caminho na sua vida. Ela tinha uma vida desregrada, só pensava no trabalho, não dava valor para a família, sempre na correria. Pela situação do acidente, ela é temporariamente obrigada a ficar em casa, ficar reclusa, e acaba tendo uma oportunidade de valorizar os momentos em família, acaba percebendo o que é prioridade na vida. Então, o que parecia uma coisa ruim pode ter sido uma intervenção espiritual, uma intervenção divina, como costumamos dizer, uma oportunidade para que nós possamos recuperar o nosso caminho, voltar para uma rota melhor. Porque na Terra, certamente os justos não sofrem porque são justos, mas porque ainda temos que aprender o quilate da nossa justiça, seguindo para o nosso aprimoramento espiritual, compreendendo que essas dores, esses problemas, muitas vezes, elas não são trazidos por ações que nós mesmos tivemos, ou são oportunidades de corrigirmos as nossas rotas e caminharmos de uma forma melhor. Merecermos é uma conquista, mas é uma conquista de ter Deus dentro de nós, nos tornando maiores, melhores, aproveitando essas oportunidades dentro da dor e do sofrimento, para que nós possamos compreender para que isso está acontecendo comigo e utilizar para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Temos a justiça divina sempre se manifestando de maneira pedagógica e amorosa. Tudo que nós passamos em nossas vidas tem um propósito. Deus nos dá oportunidades para aprendermos e para evoluirmos,
Se encararmos essas dificuldades, esses desafios com fé, buscando entendimento, nós vamos conseguir superar essas provas e crescer espiritualmente. No livro Taça de Luz, Emmanuel nos diz para a nossa reflexão: compreendendo a justiça imanente do Senhor em todas as circunstâncias e em todas as coisas, atendamos à sementeira do bem, aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida, de conformidade com as próprias obras. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.